a consideração da parte do próprio governo, expressa hoje, aliás, pelo Onyx Lorenzoni, nesse mesmo evento do BTG Pactual em que o Rodrigo Maia esteve ontem, em que ele assumiu declaradamente, como eu disse, que o governo começou a operar politicamente ontem. Ele falou algo mais ou menos assim: estamos começando agora. Estamos começando agora no último dia, no penúltimo dia de fevereiro, com um governo que foi instalado em 1º de janeiro e com um congresso que é conhecido desde 8 de outubro. Nesse período aí de algo como 4 meses, não se fez articulação política. E para mim tem uma questão conceitual, eu já falei aqui, vou insistir nela. O Jair Bolsonaro foi eleito com um discurso de criminalização da atividade política. Sempre foi claro, e o seu histórico parlamentar mostra isso, que a atividade política nunca foi importante para ele. E para quem as coisas não são importantes, na prática, na hora de realizar, é dado menor importância. Daí se explica a escolha do Major Vitor Hugo para líder do governo na Câmara. Política não era importante. E durante o tempo do conto de fadas, compreendido entre a eleição e o início do período legislativo, muita gente acreditou que seria possível governar com popularidade como se fosse um imperador. O governo está atrasado e assume agora que esteve atrasado. Esse é um ponto importante. Vejam, o presidente não articulou politicamente até aqui. O governo não articulou politicamente até aqui. Quando você faz isso, ao precisar articular, tendo uma pauta concreta a ser tratada, o preço fica mais caro. Não é preço de corrupção, é o preço da negociação política. O governo levou ao Congresso, pelas mãos do próprio presidente, nos gestos que nós elogiamos aqui, o texto da reforma da Previdência. Fez isso sem que conhecesse minimamente a sua própria base. E uma vez que você apresenta um problema que é seu, uma demanda que é sua, claro, é do país, mas é o governo que lidera, aqueles de quem você precisa, os parlamentares que você desprezou até ali, vão cobrar o preço mais caro. É preciso um esforço de decifração disto que o Rodrigo Maia está fazendo agora. Ele está em roadshow. Essa semana ele deu 2 entrevistas para o jornal Valor, foi nesse evento no banco, deu entrevista aqui para a rádio, entre outras aparições. O que ele está dizendo? Ele está informando ao Brasil e ao governo que ele é presidente da Câmara, que ele não é membro do governo Jair Bolsonaro. Porque em determinado momento houve uma acomodação, inclusive do próprio governo Bolsonaro, por causa da sua falta de operação política, achando que, bom, mas temos o Rodrigo Maia. Não, não tem. O Rodrigo Maia, circunstancialmente, é um aliado da reforma da Previdência em função da sua pauta pessoal, que circunstancialmente coincide com a do governo. Mas ele está essa semana inteira dizendo esse recado muito claramente. Eu sou o presidente da Câmara. Ele ontem elogiou no evento no banco, ele só fez elogios ao PT e ao PCdoB, no sentido de que são aliados que eu tenho no Congresso, eu transito com todo mundo. Qual o recado que ele está dando? Eu sou presidente da Câmara. Eu tenho um grupo de interesses a gerir aqui. Eu não sou representante do governo. E qual foi a cobrança que ele fez, a outra linha desse conjunto de disposições? O presidente tem que entrar em campo. Quem lidera a pauta política no Brasil, no sistema presidencialista, é o presidente da República. Se o presidente, que já foi ao Congresso, lá permanecer simbolicamente para fazer operação política, para descriminalizar a política, para fazer sim oferta de cargos porque é legítimo fazê-lo, para liberar as emendas contingenciadas dos parlamentares, aí temos alguma chance. Tem que matar no peito, inclusive em termos de comunicação. O recado é claro: se fizer isso, eu, Rodrigo Maia, vou junto. Mas esperar que eu vá gastar o meu capital político para uma reforma proposta pelo governo, sem que o presidente, que tem um capital político muito maior que o meu, não faça, não vai acontecer. E um dos problemas aí é que temos um governo, fazendo uma analogia de natureza militar, um governo de infantaria, composto por pessoal de confronto. É um governo de confronto. O Onyx é alguém de infantaria, embora nunca tenha sido militar. Aliás, eu acho que a grande proximidade dele com o Jair Bolsonaro deriva desta personalidade para o confronto. Em certo sentido, a necessidade, isso muito próprio do Bolsonaro e do bolsonarismo,
a necessidade permanente de ter inimigos, um adversário contra quem lutar, até para sublimar questões mais importantes. Então você tem um governo que é da ordem do confronto, um governo de infantaria, que negligenciou até aqui a atividade política e que diante do mundo real, o mundo real é o início do ano legislativo e a apresentação do projeto de reforma ao Congresso. O governo toma um susto. E ao tomar um susto, com as derrotas que se avizinhavam, uma delas feita por ocasião do péssimo decreto da lei de sigilo, né, da lei de acesso à informação, o governo toma um susto e reage com um improviso. O início do governo em termos de política, que é o fim da nova política e da nova era, essas eras, essa nova política que nunca houve, acontece no susto. E aconteceu ontem, tendo como marco essa reunião de líderes em que se prometeu liberação de emendas contingenciadas para os deputados reeleitos, conversa com o Paulo Guedes para a criação de novas condições para recursos para os deputados entrantes, troca de cargos, tudo como sempre se fez, e é o toma lá da cá que foi criminalizado sem que devesse ser criminalizado, porque toma lá da cá não é. É parte da atividade política muito importante. Como se reage a esse clima? Primeiro, diante da constatação de que o Major Vitor Hugo não presta, coloca-se a Joyce Hasselmann, que também é de infantaria, numa posição que não tem a finalidade de articular reformas como a da Previdência, para tratorar, antes de tudo, o colega do partido, Major Vitor Hugo, para tomar o lugar dele. Com o apoio evidente do Rodrigo Maia, que não quer o Major Vitor Hugo. Não é uma discussão sobre se a Joyce é ou não capaz de cumprir a missão. Talvez ela seja. Trabalhando, ela está. Isso é inquestionável. O ponto é o seguinte: a Joyce Hasselmann vai para uma posição que não é aquela em que se acredita. Esse é um ponto importante. E a gente chega na função, no papel do Onyx, de quem também a Joyce é próxima. Eu concordo com a Vera 100%. O Onyx está amedrontado, especialmente depois do evento bebiano, sozinho, único civil no Planalto. Hoje, nesse evento do banco, também fez os maiores elogios aos generais, porque está em busca de se preservar. Está em busca de se preservar como principal agenda, daí porque também se aproximou dos filhos do Bolsonaro nos últimos tempos, abandonando o papel de articulador político, abandonando um papel que ele nunca conseguiu cumprir, e eu tenho que ser justo com o Onyx Lorenzoni, por algo que não é culpa dele. E eu bato no Onyx aqui, vocês sabem disso. Eu não acredito nele como articulador político, porque ele nunca foi, como muito bem disse Silvio Navarro. Mas ele foi tentar articular e fechar compromissos com deputados federais sem instrumentos para cumprir o que comprometeu, porque o Onyx não tem a caneta. Ao contrário de como tinha o Eliseu Padilha, ao contrário de como tinha o Romero Jucá ou mesmo o Moreira Franco, o Onyx Lorenzoni não tem autonomia para tomar decisões. E o chefe da Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil, precisa ter autonomia. Precisa ter capacidade de que aquilo que ele promete, que ele combina, seja cumprido imediatamente. E ele não tem, como aliás não tem ninguém. Esse é um dos motivos da paralisia do governo até aqui. Todos ficam dependentes de reunião com o presidente, de convencimento do presidente para coisas simples. Um dos problemas desse governo é falta de descentralização. O Paulo Guedes, por exemplo, fala o tempo todo de descentralização, municipalização, poder aos estados, poder aos municípios. Mas do ponto de vista interno, de gestão própria do governo Bolsonaro, um problema de que ninguém fala é a centralização. A falta, portanto, de descentralizar, de acreditar nos políticos, de acreditar na equipe, de dar poder às pessoas. O Major Vitor Hugo é fraco, despreparado, inexperiente para o cargo? Mas um dos problemas dele também é que ele não tem meios de fazer o papel dele. Então, se o cara já é fraco e inexperiente, se ele não tem caneta para operar, tchau para esse cara. Isso serve para qualquer um. Esse é um problema sobre o qual se fala pouco. E aí tem esse negócio, 14 vice-líderes. Vice-líderes de quem? Do Major Vitor Hugo, que líder não é. São 14 vice-líderes pulverizados de um líder que não existe. Difícil.